Olá, esse é o Visões do Brasil, uma parceria entre o Interesse Nacional e o Instituto Brasil do King's College London. Hoje estamos com a Aile Gadelha, que é doutor em Relações Internacionais pelo King's College e diplomata de carreira, que está atualmente em Buenos Aires. A Aile escreveu recentemente alguns artigos para a revista Problemas Brasileiros, em que ele falou um pouco sobre o trabalho acadêmico dele, sobre a visão dele sobre o lugar do Brasil no mundo. Olá, Aile, bem-vindo ao Visões do Brasil. Obrigado, Daniel, pela apresentação, pelo convite. É um prazer estar aqui. Fico feliz de contribuir também pelo Instituto Brasil do King's College. O seu artigo, um dos seus artigos da revista Problemas Brasileiros fala justamente dessa questão do lugar do Brasil como um país do futuro, um país que sempre se viu como tendo um potencial de ser uma liderança global. Mas você levanta ressalvas para essa questão, né? Então, eu queria entender do seu ponto de vista, com base nessa sua pesquisa e nos seus estudos, como você vê esse lugar do Brasil e essa questão de ser um país do futuro, um país do presente, como que o Brasil está se colocando assim no mundo? Pois é, Daniel, eu tento, nesse artigo recente para Problemas Brasileiros, justamente problematizar esse senso comum, segundo o qual nós somos o país do futuro. Nós crescemos, né, com essa ideia de que o Brasil é um país especialmente simpático por sua alegria, por sua criatividade, pluralidade. E o que eu quero chamar a atenção naquele artigo é que nós o fazemos sem ter base em nenhuma evidência que aponte para isso. Pelo contrário, quando nós vamos atrás de evidências, a gente percebe que, ao invés de ter digamos, soft power mais alto que o nosso hard power, acontece o oposto. O Brasil tem o 5º território do planeta, 6ª população. Hoje, com as perdas recentes de posição, a 12ª economia. E na área militar, nós, embora a mensuração seja complicada, o ranking mais citado, nós subimos a 10ª posição mundial. Então, nós somos uma potência em vários desses recursos tradicionais de poder. Enquanto que os rankings que avaliam o soft power, a reputação do país, vão na direção oposta, ou seja, a gente não só sequer se encontra entre os 20 principais, como nos vemos numa tendência de queda, que é muito bem. Então, não há evidências de que o Brasil seja uma potência de soft power como nós acreditamos. Mas o que significa, né, ser uma potência de soft power? Isso é outra coisa sobre a qual a gente poderia se debruçar, porque justamente o referencial, tanto teórico como os critérios escolhidos para essas avaliações, que são reconhecidamente muito difíceis, né? São coisas intangíveis avaliar a imagem de um país. Mas, de todo modo, tudo que nós temos é concebido a partir de um olhar norte-americano e europeu, né? Então, os parâmetros e toda a base teórica que fundam essas pesquisas são de lá. Então, talvez, além de apontar para essa discrepância entre a nossa autopercepção de uma potência branda e os rankings internacionais que apontam no sentido contrário, será que esses rankings refletem bem isso? Como seria possível desenvolver critérios, né, uma avaliação que parta de um olhar também de outros países do mundo, como o Brasil e a nossa região? Você tem alguma hipótese que possa explicar por que, apesar dessa discrepância, a imagem do Brasil é mais ligada a esse soft power do que ao poder real que ele tem? O que leva a isso, na sua interpretação? Eu acho que tem vários pontos interessantes. O primeiro é que a própria alcunha de país do futuro vem de um olhar estrangeiro, né? Então, nós crescemos, né? Passaram já décadas desde que o Zweig criou essa ideia, que é parte da nossa identidade, algo inalcançável, mas que vem de fora. Existe um esforço, né, da diplomacia brasileira antigo de se posicionar dessa maneira, de compensar certa limitação nos recursos tradicionais de poder por uma legitimidade que viria de certa deferência com as posições do Brasil e muitas vezes indo em consonância com as normas prevalecentes, digamos, no Ocidente, né? Isso é um esforço aberto do Brasil, segundo o Recupero, naquele livro recente dele, da diplomacia na construção do país, isso seria herdado, inclusive, dos portugueses, né?
que, para lidar com as potências maiores, os ingleses em especial, compensavam a falta de poder militar com conhecimento, cultura e apego às leis. Então, acho interessante esse argumento de que seria algo herdado, mas tem também uma parte que é uma dificuldade de mensurar, avaliar o resultado real disso, né? Houve um incremento no soft power, se você quiser chamar assim, do Brasil nas décadas recentes, né? Então, os rankings que você estudou também em algum período da sua tese, os rankings apontavam para uma subida do Brasil. E, de fato, o Brasil vinha ocupando mais espaço na mídia internacional, vinha sido melhor conhecido e ganhando algumas associações positivas, né? Que isso, de alguns anos para cá, também se reverteu, seja pelas crises políticas e econômicas constantes, seja pelo crescimento da violência, agora o recrudescimento da pobreza, questões ambientais, ou seja, a agenda que hoje prevalece nos principais países e a qual nós sempre nos pautamos por, hoje se separa um pouco do momento, né, brasileiro. Não só hoje, mas isso uma tendência de alguns anos para cá. Então, acho que tem várias questões. Uma, nós estamos perdendo posições nos rankings. Dois, esses rankings não necessariamente devem ser considerados um parâmetro único para avaliar a imagem de um país, porque eles são norteados por valores e por critérios muito eurocêntricos, né, e também vindos dos Estados Unidos. E acho que isso tudo cria um ambiente em que vale a pena nós pensarmos, né, de maneira própria como avaliar a nossa inserção, qual é o consenso social brasileiro, qual é a imagem que a sociedade, isso não é o Itamaraty, não é o governo, quer definir para um prazo mais longo e, para isso, conquistar os tomadores de decisão, inclusive orçamentárias, e fazê-los ver que isso é um projeto nacional que toma tempo, exige recursos, mas que tem altos retornos, não só em termos de poder e influência, mas inclusive financeiros, como demonstram todos os países que levaram a sério essa questão da diplomacia pública, da inserção internacional em termos de imagem, né? E que caminhos você acha que essa conclusão pode levar o Brasil a seguir? Como você acha que isso pode ser usado pelo Itamaraty? Como pode ser usado pela sociedade brasileira para construir esse posicionamento? De que forma entender essas imagens, tanto do hard power, tanto quanto do soft power, pode ajudar o Brasil a criar essa forma de tentar se inserir internacionalmente? Eu acho que levantar a discussão é um primeiro passo importante, inclusive para a compreensão de que, primeiro, é um processo de prazo longo, que não tem nada a ver com governos de turno, né? Então, tem que ser um consenso mesmo social que envolva vários atores do governo e de fora do governo. Entender que há um custo numa projeção potente, né? Tem que ser feita com imagens atraentes, com uma ideia de continuidade que é muito raro de se ver, não só no Brasil, mas na maioria dos países, né? Eu acho que, nesse aspecto, a Grã-Bretanha é um exemplo de muito sucesso e que conseguiu fazer algo muitíssimo difícil, que é demonstrar o que eu vinha falando do retorno à sociedade, né? Então, o turismo para o Reino Unido é muito fomentado justamente pela imagem cultural do país. A troca de estudantes, que gera muitas divisas, né, para o Reino Unido, também vem daí. E isso se reflete no comércio, no valor que se atribui a um produto de determinado país, a maneira como o cidadão daquele país é tratado no exterior e a formação das agendas, né, e das pautas internacionais. Eu acho que o importante de trazer essa discussão, portanto, é entender os benefícios concretos disso. Acho que o Itamaraty terá um papel central, mas de jeito nenhum um papel exclusivo nessa definição. A definição, volto a dizer, tem que ser do conjunto de uma série de atores, mas o Itamaraty tem sim um papel central, evidentemente, primeiro por ter uma visão que vai além dos prazos de governo, né? E segundo, porque já tem uma capilaridade que, inclusive, é um dos elementos que destaca o Brasil em vários desses rankings. O Brasil tem uma rede de embaixadas, consulados e missões excepcional. E certamente ela pode ajudar o Brasil, e vem ajudando, na identificação e na compreensão de como o Brasil é percebido, nas idiosincrasias de cada lugar
e no receituário, para, sempre orientado por uma visão de política exterior e pelos seus objetivos, transformar essa imagem de acordo com aquilo que nós queremos mostrar e de acordo com a maneira como nós queremos ser percebidos lá fora.